Olá, galera. Eu vim aqui hoje para fazer um videozinho falando sobre a proclamação da República. Até hoje, no dia 15 de novembro, a gente tem um feriado de proclamação, comemoramos esse fato da história brasileira. Então, a ideia é que a gente entenda os motivos que levaram à ocorrência desse movimento, como é que este processo todo aconteceu. E, principalmente, entender se a vida dos brasileiros ela se modifica muito a partir desse evento. Para a gente começar a entender os fatos que cercam a proclamação, é importante que a gente relembre um pouquinho da linha do tempo mesmo da história do Brasil, para que a gente chegue até o momento da proclamação. Então, desde 1822, o Brasil era teoricamente um país independente. Aí nós temos o primeiro reinado com o Dom Pedro I. Este primeiro reinado ele vai durar até 1831, quando ele abdica e retorna para Portugal. A partir de 1831, nós temos então o período regencial, que é o momento em que o Brasil vai ficar nas mãos dos regentes, já que o Dom Pedro II, que seria o sucessor do trono, era ainda um garoto, né? Não tinha condições de governar. Em 1840, o período regencial acaba, o Dom Pedro II tem a sua maioridade antecipada e aí ele passa a ser o governante maior do território brasileiro, sendo ainda um garoto, né, 14 para 15 anos. E aí, esse segundo reinado vai ser extremamente longo. Ele começa em 1840 e vai terminar só em 1889 com a proclamação da República. E como é que ele conseguiu se manter no poder por tanto tempo? Então, a gente lembra que uma monarquia ela tem essa característica de ser vitalícia. O imperador, no caso, assumiria o poder e deixaria o cargo apenas com a sua morte. Mas no caso do Brasil não foi isso que aconteceu. Ainda assim, o segundo reinado tem um período de duração bastante longo. E como é que ele vai conseguir se manter no poder por tanto tempo? Primeiro, o Brasil ele passou nesse momento por um certo progresso, e principalmente as elites, ou principalmente a elite mais influente, que era a elite cafeicultora, ela conseguiu ter uma renda bem considerável, né? As exportações de café elas subiam bastante, o valor do café também se encontrava alto, então parte da sustentação do imperador se deu por esse desenvolvimento. E uma outra coisa também que o imperador ele teve sucesso era a questão do jogo político. Então haviam dois partidos nesse momento da história brasileira, tinham os liberais e os conservadores, e o Dom Pedro II ele conseguiu agradar tanto um partido quanto o outro, principalmente por meio de trocas de favores, principalmente pelo oferecimento de cargo e tentando agradar um ou outro. Então, por estes motivos, ele vai... É claro que a gente fosse estudar um pouco mais a fundo, nós iríamos ver outras questões, mas principalmente por esses dois motivos, o segundo reinado ele tem uma duração longa e o imperador ele vai conseguir se manter por bastante tempo no poder. Mas então, se houve certo desenvolvimento, se ele tinha o apoio da elite, principalmente, o que vai acontecer que vai fazer com que a monarquia acabe e o imperador tenha que deixar o poder e deixar o Brasil? Então, a gente pode dizer que 4 são os fatores que vão levar a essa proclamação. Primeiro, o movimento republicano, há algum tempo ele já existia no Brasil e conforme o tempo passava, esse movimento ele ganhava força, principalmente profissionais liberais, advogados, médicos, jornalistas, professores, defendiam a ideia de que o Brasil só alcançaria o desenvolvimento de fato a partir do momento em que ele abandonasse a velha monarquia e instituísse a república
com uma participação maior ou com uma característica diferente de governo. Então, esse Partido Republicano ele vai crescendo, principalmente o PRP, que era o Partido Republicano Paulista, e a partir do momento que o partido cresce, as críticas à monarquia elas vão se tornar cada vez maiores, o número de adeptos é óbvio que queriam a república, eles vão crescendo cada vez mais, então já era uma pressão sobre o Dom Pedro II. Mas aí entra 3 outros fatores que talvez tenham sido mais decisivos neste movimento. E quais são esses 3 outros fatores? Então tem a questão escravocrata, tem a questão religiosa e tem a questão militar. Como assim questão escravocrata? Então, desde 1850, existia a Lei Eusébio de Queiroz, e essa lei ela proibia o tráfico de escravos, né, a vinda de escravos da África para o Brasil. E o fim do tráfico acabava prejudicando os fazendeiros, que era, de certa forma, base de sustentação do Dom Pedro II. E aí, conforme o tempo vai passando, as pressões para que a abolição aconteça são cada vez maiores, tanto a pressão por parte daqueles que sofriam com a escravidão, que era a população escrava brasileira, quanto as pressões que vinham de fora e os grupos abolicionistas que começavam a se formar no Brasil. Até que, em 1888, é assinada a Lei Áurea e a escravidão acaba. E por mais incrível que pareça, era uma exigência dos fazendeiros que a abolição, quando ocorresse, fosse acompanhada de uma indenização para eles, que haviam perdido seus escravos. Então, é uma coisa que, aos nossos olhos, é ilógico, né? Porque se é que alguém deveria receber uma indenização, seriam os escravos e não os fazendeiros, mas os fazendeiros exigiam essa indenização. E o Dom Pedro II não faz isso. Então, a partir do momento que o fim da escravidão acontece, sem que haja essa indenização para os fazendeiros, o que os fazendeiros vão fazer? Eles vão deixar de apoiar o Dom Pedro II. Então, parte daquela base de sustentação que ele tinha acabou se perdendo. E outro detalhe importante é que os fazendeiros também ambicionavam ter acesso ao poder político, porque o poder político estava nas mãos dos imperadores, do imperador no caso, né? E aí, se houvesse uma transformação de regime, uma mudança no sistema político brasileiro, talvez esses fazendeiros, principalmente os cafeicultores do Oeste Paulista, eles pudessem participar da política do Brasil e ter um maior poder nas suas mãos. Então, essa questão da abolição ela foi fundamental para que o Dom Pedro II perdesse parte do apoio que ele possuía. As outras 2 questões são a questão religiosa e a questão militar. Na questão religiosa, o Brasil do Império ele não tinha Estado e Igreja, eles caminhavam juntos, né? Não era um Estado laico, não havia separação entre essas 2 instituições. Então, o Dom Pedro II ele tinha o poder de interferir na Igreja, inclusive. Na época, acontece uma ordem papal, uma bula papal, que pede para que os maçons sejam totalmente expulsos da Igreja Católica. Então, o Papa, na época, dizia que catolicismo e maçonaria não combinavam e que era necessário que a maçonaria fosse totalmente renegada pela Igreja. Só que o Dom Pedro II ele tinha uma proximidade muito grande com a maçonaria, recebendo títulos de honraria, inclusive, das lojas maçônicas. E a história do Brasil independente também sempre esteve muito ligada com a maçonaria. E aí o Dom Pedro II não concordava com essa ordem do Papa. E tiveram 2 bispos, o bispo do Pará e o bispo de Olinda, que decidiram cumprir à risca as ordens do Papa. E quando eles fazem isso, o Dom Pedro II não aceita e manda prender, inclusive,
os dois bispos. Então, era o quê? Era uma ruptura, uma cisão entre o Dom Pedro II, o governo imperial e a Igreja Católica. Quando isso acontece, um outro grupo que era muito influente na sociedade brasileira, que era o grupo religioso deixa de ter um apoio incondicional ao imperador. Mesmo que depois o Dom Pedro II tenha se acertado com a igreja, mas aí os republicanos já se utilizavam desse fato para fazer um discurso contra o imperador. Então, é óbvio que a imagem dele vai enfraquecendo. Então, nós tínhamos já nesse momento os fazendeiros, que por causa da abolição deixavam de ser um apoio incondicional no Pedro II, e nós tínhamos também a Igreja Católica, que também teve essa cisão, né, esse rompimento, sem contar todo o movimento republicano que crescia no Brasil. E aí, o desfecho dessa história vai acontecer por conta de um quarto fator, que é a questão militar. Há pouco tempo atrás havia ocorrido a Guerra do Paraguai, e o Brasil, junto com o Uruguai e a Argentina, haviam derrotado os paraguaios. Então, o exército brasileiro ele ganha uma força muito grande graças a esse movimento. No entanto, esse mesmo exército ele se sentia desvalorizado pelo imperador. Eles reclamavam da falta de infraestrutura, dos baixos salários e da própria atenção que o imperador dava à ala militar. Então havia uma queixa muito grande por parte do exército em relação ao Dom Pedro II. E aí um fato vai fazer com que a situação entre os militares e o Dom Pedro II se torne ainda mais grave. Existia uma lei que proibia que os militares se manifestassem publicamente por meio de jornais ou outros meios de comunicação das questões políticas. E aí houveram dois militares de alta hierarquia que fizeram reclamações públicas, foram aos jornais para falar de política, para falar dos problemas do exército, para, de certa forma, criticar o governo. Então, o Sena Madureira e o Cunha Matos, eles fizeram essas críticas públicas. Quando isso aconteceu, o ministro da Guerra do Dom Pedro II e o próprio governo exigiu que esses dois coronéis eles fossem punidos. E aí o Sena Madureira, que era do Rio Grande do Sul, deveria ser punido pelo presidente em exercício da província do Rio Grande, que era o Marechal Deodoro da Fonseca. E o Marechal ele vai se recusar em cumprir as ordens do ministro da Guerra, não vai punir o Sena Madureira. Então, isso vai provocar um rompimento quase que total entre o exército e o governo. Então, a gente percebe que os ânimos eles se exaltam bastante. E aí, dentro de poucos dias, ou dentro de pouco tempo, o Deodoro da Fonseca ele vai se tornar o principal personagem da independência do Brasil. Mas é claro que ele não é o único, né? Vão existir outras figuras importantes. Tinha, por exemplo, o Benjamin Constant, que era professor da Escola Militar do Rio de Janeiro. Então, ele vai ser o grande incentivador dos jovens militares, principalmente, para que eles deixassem de apoiar o Império e passassem a apoiar
um movimento que implantaria a República no Brasil. E aí o Benjamin Constant ele vai conseguir convencer o Deodoro da Fonseca para tomar frente desse movimento. O Deodoro da Fonseca ele vai sair do Rio Grande do Sul, porque ele havia sido demitido, inclusive, né, do comando da província gaúcha. Aí ele vai sair do Rio Grande do Sul, vai ir até o Rio de Janeiro, vai se encontrar com o Benjamin Constant, vai se encontrar com o Quintino Bocaiúva. Quintino Bocaiúva era um outro republicano importante, ele era um jornalista que no seu jornal republicano inflamava, né, as pessoas, as lideranças políticas a apoiarem a República. E aí o Quintino Bocaiúva, que era uma liderança civil, viu uma oportunidade de acabar com o Império se aliando aos militares. E é isso que vai acontecer. Então, no dia 15 de novembro, parte do exército, principalmente aquela ala da juventude militar, comandada por Benjamin Constant, liderados pelo Deodoro da Fonseca, vão sair nas ruas do Rio, vão conseguir tomar as instituições administrativas, vão conseguir derrubar o ministro da guerra do Dom Pedro II e era a queda da monarquia. Algumas curiosidades a respeito desse fato. O Deodoro da Fonseca ele era um amigo particular do Dom Pedro II, ele era um monarquista, ainda assim, por vaidade, principalmente, ele foi convencido a liderar esse movimento, mas ele nunca teve muita certeza de que o caminho seria a implantação da República de fato. Mas depois que o movimento acontece, praticamente não teve o que fazer, né? A República já tinha sido implantada e ele vai reconhecer isso e vai se tornar o primeiro presidente do Brasil, inclusive. Uma outra curiosidade, quando esse movimento todo acontece, o Dom Pedro II não estava no Rio de Janeiro, ele estava em Petrópolis e ele não consegue organizar uma resistência contra esse movimento. Quando ele tenta articular alguma coisa para tentar recuperar o poder, já era tarde demais e ele não tem outra alternativa senão abandonar o Brasil com a sua família. Um outro fator importante também que a gente pode considerar dentro desse contexto todo é a questão sucessória. Quem sucederia o Dom Pedro II era a Princesa Isabel, seria a Princesa Isabel. E grande parte da elite política brasileira não via a Princesa Isabel com bons olhos. Eles diziam principalmente que a Princesa Isabel era mais ligada às questões religiosas do que às questões políticas e que ela não conseguiria ter condições para administrar o Brasil. Muito menos essa elite gostava do esposo da Princesa Isabel, o Conde Diego. Então, eles diziam que essa dupla não teria condições de governar o país, então acaba sendo um outro fator que vai fazer com que o movimento de implantação da República aconteça. Enfim, o dia 15 de novembro ocorre esse movimento. Dá para perceber assim, que não é um movimento de grande estardalhaço. Algumas tropas foram para as ruas e eles conseguiram tomar o poder, dar o golpe contra a monarquia sem tanta dificuldade. E aí, uma observação que talvez seja a mais importante é que o povo brasileiro como um todo, ele não participa desse movimento. Então, é um movimento comandado por parte da elite política, pelos militares, por parte
da elite rural brasileira, mas a massa populacional ela não participa. E nem mesmo ela sabia muito bem o que estava acontecendo. Muitos foram saber que a República tinha sido implantada algum tempo depois. Muitos não sabiam exatamente o que era a República. Então, não dá para dizer que o 15 de novembro foi um movimento popular da história brasileira. Então, foi um movimento feito por poucos, onde a população praticamente não participa. E aí, se a população não participa do movimento, é claro que as necessidades da população não seriam atendidas. Então, o Brasil ele tem o seu regime político modificado, ele deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república, mas a vida da população ela não se transforma, ela não se modifica. Em algumas situações, dá para dizer que até a vida da população piora, porque agora os fazendeiros, principalmente, eles começariam a atuar no comando do Brasil de forma mais intensa. E eles não iam favorecer o povo brasileiro, eles iam favorecer a sua classe. Mas, enfim, então, o Brasil se transformava, aconteceria esse fato importante dentro da nossa história. Proclamada a República, o primeiro período republicano chamado de República da Espada, porque os dois primeiros presidentes, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, saíram do exército, então dois militares, e aí depois da República da Espada, que vai até 1894, começa a República das Oligarquias, que é exatamente o momento onde os fazendeiros passam a ter o controle sobre a política do Brasil. Mas, enfim, nós temos aí um pouquinho do que foi esse movimento. É claro que para a gente conseguir entender um pouco mais é preciso de leitura, é preciso que a gente se debruce mais sobre cada detalhe. Mas espero que vocês tenham, na medida do possível, entendido alguns detalhes como foi esse movimento.